disse também que nós estamos em busca do Oscar, né? E o nosso Oscar é o pedido ser julgado procedente. Disciplina, estudo, paixão, pesquisa. Então, se nós queremos fazer uma faculdade, se estamos fazendo uma faculdade de Direito, nós temos que nos dedicar. E a principal coisa, né, que vai influir se eu vou escrever bem ou mal é a leitura. Então, nós temos que ler muito. Não só obras jurídicas, quaisquer outras obras, literatura, romance, boa literatura, boa leitura. A gente vai ter fluidez nas ideias, tá? Bom, aquilo que eu falei para vocês. Tendo ideias, tendo fluidez, escrevendo bem, né? Nós vamos chegar ao Oscar. O Oscar é a procedência dos pedidos. Falei para vocês que eu não quero o melhor roteiro adaptado. Ou seja, nós vamos pegar um modelinho e vamos preenchê-lo. Não é isso que eu espero de vocês e não é isso que eu vou ensinar para vocês. Nós vamos pegar um caso, vamos analisar, vamos pegar o direito material, né? Vamos, a partir do direito material, analisar aquele caso e elaborar uma petição inicial. Eu vou saber o que eu estou fazendo, tá? Não simplesmente preencher um modelinho, não é isso. E falei para vocês que nós temos muitos profissionais que têm uma grande ferramenta, né, que é o Google. Achei um modelinho, procura tudo no Google, ou seja, sem a internet, sem o Google, ele não faz nada. Por quê? O elementar, o básico, ele não está preparado. Então, isso não vai existir para a gente. Tá? Ah, achei um modelinho? Não, eu vou fazer a minha ação. Eu tenho capacidade de elaborar uma petição inicial, uma contestação, um recurso, mas isso só depende de vocês. Nós damos aqui as informações básicas, né? O que eu estou fazendo aqui com vocês é o mínimo, é 10%. Os 90% restantes para o sucesso é você vai chegar em casa, vai relembrar a minha matéria, vai ler a matéria, vai ler o código, vai fazer pesquisa. Então, a grande parte acontece depois da aula. Eu vou só motivar, provocar vocês. Então, a minha parte é importante sim, mas a de vocês é muito mais, tá? É a dedicação, é o esforço, é o empenho, é o estudo, né? Para que a gente chegue ao sucesso. Porque senão, o juiz vai indeferir a petição inicial. E ontem nós já estudamos aquelas situações que não podem ocorrer, né? Falamos, por exemplo, da pessoa que está elaborando uma petição inicial e não sabe quem é o titular do direito lesado, ou seja, o autor, não sabe quem lesou esse direito, que é o réu. Olha só, pessoal, isso é básico, né? Falamos do interesse processual na modalidade necessidade, adequação. Ora, eu tenho a necessidade de provocar o judiciário se porventura eu não consigo o meu bem de vida de forma consensual, extrajudicial, bateram no meu carro, o responsável pelo meu prejuízo não quer resolver aquilo de forma amigável. Então existe a necessidade de se provocar o judiciário para eu receber a minha indenização. Interesse processual na modalidade necessidade. E a adequação? Eu tenho que ajuizar a ação correta, ajuizar a ação adequada, porque se não fizer, também a minha petição será indeferida, né? E trabalhamos as demais hipóteses ali. Bom, falamos que o indeferimento da inicial ele está afeto às matérias processuais e também com relação à improcedência liminar, isso já é mérito, né? Falamos que essa imagem forte marca, né? São semelhantes, mas são diferentes. Falamos da improcedência liminar do pedido, da importância do advogado e da advogada saberem o que os tribunais estão pensando, como os tribunais estão se posicionando sobre determinada matéria, para justamente
evitar que a sua ação formulada, né, o pedido formulado na sua ação, seja liminarmente julgado improcedente. Vai ter uma sentença de mérito sem sequer o réu ter sido citado, né? E as hipóteses do artigo 339 nós falamos ontem. Bom, fizemos isso aqui, um quadrinho resumo, né, para isso, tá? Citamos o exemplo do enunciado da súmula 385. O advogado propôs a ação, mas o pedido formulado, ele vai de encontro ao que estabelece a súmula do STJ, consequência disso, improcedência liminar do pedido, né? O processo vai ser extinto com base no 487, inciso 1º do CPC. Improcedência liminar do pedido, né? Sucesso, falei da série Suítes, uma série fantástica, bacana, advogados altamente qualificados, grande parte das questões são resolvidas de forma, são resolvidas extrajudicialmente, você vê pouquíssimas cenas de julgamento, né? Então os advogados hábeis sempre têm aquela carta na mão, ou seja, olha, se você não fizer acordo, nós vamos ajuizar uma ação e vai ser muito pior para você. Ou seja, estudiosos, dedicados, né? A gente vê aqui, Suítes, exemplo ou sinônimo de sucesso. Eu gosto sempre de citar essa série aqui, e eu fico praticamente minhas férias esgotando todas as temporadas ali. Vamos começar então agora a matéria nova, ou dar continuidade com esse tema que a gente vai começar a abordar agora. Para nós relembrarmos os requisitos da petição inicial, eu vou contextualizar a nossa aula, eu vou dar um exemplo, e a partir dele nós vamos desenvolver a nossa petição inicial. Então eu vou dar um caso para vocês, vou apresentar um caso de acidente de trânsito, e vocês, se fosse uma situação real, deveriam propor uma ação de indenização. E qual é o roteiro que eu vou seguir para elaborar essa minha petição inicial, tá? Então, o caso é esse. Em 5 de 5 de 2019, a senhora Zilda da Silva viajou da cidade do Rio de Janeiro, onde é domiciliada, para a cidade de Juiz de Fora, para visitar sua irmã. Ao chegar em Juiz de Fora, quando trafegava com o veículo GM Cruz, placa EB1000, parou no semáforo do cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Santo Antônio, que acabara de fechar. Alguns instantes depois, Pedro de Oliveira, dirigindo o automóvel Volkswagen com placas SWT 2007 de sua propriedade, bateu na traseira do automóvel de Zilda, causando prejuízo material no valor de R$15.000. Após o acidente, Pedro, que é domiciliado na cidade de Belo Horizonte, não quis resolver amigavelmente a situação. Presenciaram o acidente duas testemunhas, as senhoras Maria e Paula. Pessoal, por esse enunciado, houve um acordo extrajudicial? Não. O Pedro, que causou prejuízo, quis resolver? Não. A única forma de Zilda receber o prejuízo não é ajuizar uma ação. Interesse processual na modalidade necessidade. Ou seja, é necessário provocar o Poder Judiciário para receber a indenização pelo prejuízo material causado no seu veículo. Então a gente já começa a analisar essa questão. Tá? Onde é que eu vou propor a ação? Quem é o autor? Quem é o réu? Qual é o pedido que eu vou formular? Qual é o valor da causa? Quais provas eu vou utilizar? Né? Qual é o direito material? Será que existe algum dispositivo legal que ampara a pretensão indenizatória de Zilda? Será que a lei fala que quando se pratica um ato ilícito causando dano a outrem, esta pessoa causadora do prejuízo é obrigada a indenizar? Eu tenho que analisar. Eu só vou começar a trabalhar na minha petição inicial assim que eu identificar o direito material, tá? Então agora a gente vai começar o passo a passo cada um dos requisitos da petição inicial.
Bom, só lembrando que a petição inicial é a peça mais importante do processo. Tanto é assim que ela que inicia o processo. Petição inicial é a peça mais importante. Até porque a defesa, a contestação será apresentada com base nos fatos alegados na petição inicial. E lá no final do processo, o juiz vai proferir uma sentença para ver se vai julgar procedente ou improcedente o pedido formulado. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande ao elaborar a nossa petição inicial. Voltando e repetindo, não basta eu elaborar a peça mais maravilhosa que eu tenha capacidade, se eu não conseguir provar os fatos alegados. Então não basta alegar, eu tenho que provar. Então, quando eu for analisar o caso, eu já tenho que me preocupar. Olha, como eu vou provar o ato ilícito do réu? Como eu vou provar o prejuízo que supostamente me causou? Então a gente tem que trabalhar com as provas. Aleguei, não provei, perdi. Tá? Simples assim. Para postular em juízo é necessário ter interesse. Já falei da necessidade e da adequação. Nós vamos trabalhar aqui a petição inicial do procedimento comum. Mas o que eu vou falar para vocês, essas informações serão utilizadas para a elaboração de qualquer petição inicial, direito administrativo, tributário, constitucional. Falei em petição inicial, a estrutura é do 319. Mesmo dos procedimentos especiais, a estrutura do artigo 319. Claro, com uma ou outra particularidade, mas falei em petição inicial, 319. Petição inicial do processo de trabalho, reclamação trabalhista, em que pese ter um dispositivo que trate da reclamação trabalhista, ele é incompleto. Eu vou utilizar também o artigo 319. Tá? Bom, vou abordar cada um dos requisitos. Cada inciso que está no artigo 319 é um tópico da minha petição inicial. Já pedi a vocês para a gente fazer uma inversão. O 5 vira 7 e o 7 vira 5. Ninguém coloca o valor da causa no meio da petição inicial. Pelo menos, dificilmente a gente vê isso, né? Com exceção, eu não vou falar o nome completo, do Dudu. Com exceção do Dudu, que colocou o valor da causa no meio da petição inicial. Eu acho que depois ele reviu o posicionamento. Normalmente a gente coloca o valor da causa como o último tópico, tá? Então, o valor da causa é o último tópico, que é o fechamento da minha petição inicial. Bom, se eu vou contar uma história para alguém, eu tenho que saber quem é esse alguém. Então, primeiro inciso do artigo 319. Eu vou contar essa história para o juiz de primeira instância ou para um tribunal. Então, o meu primeiro problema é identificar para qual órgão jurisdicional eu vou direcionar a minha petição inicial. Na realidade, para qual autoridade? Juiz ou desembargador, né? A minha ação ela vai tramitar na primeira instância ou ela vai iniciar no tribunal? E a gente sabe que os tribunais eles têm a competência recursal e a competência originária. A competência originária é justamente aquela que determinadas ações elas têm início no tribunal. Por isso, competência originária, tá certo? Bom, a nossa estrutura da petição inicial e o nosso primeiro assunto a ser abordado é o endereçamento, tá? Ao juízo perante o qual tramitará a ação. Primeira coisa, vou propor a ação em que localidade, em qual instância, justiça estadual, justiça federal. Então, o meu primeiro
grande desafio é para quem eu vou direcionar essa ação. Bom, eu trouxe essas 5 regrinhas aqui e elas vão excluindo, por exclusão. Se a hipótese apresentada não se enquadrar no inciso 1, eu vou para o inciso 2 e vou descendo. Tá? Primeiro inciso, verificar se casa de competência originária do tribunal. Pessoal, grande parte das competências em razão da matéria estão na Constituição. STJ, STF, Justiça Federal, Justiça do Trabalho. Então, eu vou consultar a Constituição. Então, eu até trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, competência do STF, originária, artigo 102, inciso 1º. STJ, artigo 105, inciso 1º. TRF, 108, inciso 1º. E aí vai. Tá? Só para nós visualizarmos, toda vez que você observar, que você for estudar a competência de determinado tribunal, a competência originária normalmente é o primeiro inciso. Olha lá, processar e julgar originalmente. Todas as ações listadas dentro do inciso, elas começarão lá no Supremo. Imagine que você queira impetrar um mandado de segurança contra ato do presidente da República. Você não vai fazer aqui na primeira instância, na Justiça Federal. É de competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar. Então você vai elaborar a sua petição inicial de mandado de segurança. Como eu tenho uma petição inicial de reintegração de posse, o mandado de segurança ele é materializado numa petição inicial. Claro, com algumas particularidades, mas você vai endereçar quem é o impetrante, quem é a autoridade coatora, você vai citar o seu direito, tá certo? Você vai formular um pedido. Então, é uma petição inicial, ok? Então, só lembrando, sempre o primeiro inciso traz essa redação, processar e julgar originalmente. Quando vocês lerem esse termo originalmente, é porque o procedimento ou aquela ação será iniciada diretamente no tribunal. Tudo bem? Bom, nesse caso, eu vou começar a minha petição assim: excelentíssimo senhor doutor ministro. Eu não direciono para o tribunal, eu direciono para o ministro. Da mesma forma, na primeira instância, para o juiz de direito, o juiz federal, o juiz do trabalho. Tá? Então, excelentíssimo senhor doutor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu sugiro colocar sempre letra maiúscula e negrito, e não abreviar. A petição fica bem apresentada. Eu acho que visualmente fica melhor do que ficar abreviando. Tá? Em vez de doutor DR, em vez de senhor SR, não vamos abreviar. Tá? Fica bem mais apresentável a petição dessa forma. Ok? Bom, não é o caso do primeiro inciso. Então, eu analisei a situação e não é competência de um tribunal. Eu passo para a segunda regra. Tenho que observar ou analisar se é de competência da justiça especial ou comum. Como nós estamos na prática simulada civil, nós não vamos trabalhar com a justiça especial, mas saibam que a justiça especial é a eleitoral, a militar e a trabalhista. Nós vamos trabalhar nesse semestre com ações que vão tramitar ou que tramitariam na justiça comum, estadual e federal. Tudo bem? Qualquer dúvida vocês podem me interromper, tá? Isso aqui, gente, normalmente você vai ter petição inicial em um mês, né? Até que se aborde um monte de coisa. Então aqui eu estou apenas relembrando em 1h30 o que vocês aprenderam, né? Com muita propriedade, como lá na doutrina. Bom, um professor de processo. Afastei a primeira regra, não é de competência da justiça do tribunal. Venho para a segunda. Pessoal, como é que eu vou identificar que a causa que foi apresentada para vocês é de competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Artigo 109 da Constituição.
O que está no 109, olha lá, aos juízes federais. Juízes, eles atuam na primeira instância. Aos juízes federais compete processar e julgar. Normalmente, aqui nas nossas aulas, nós vamos usar o inciso primeiro. Causa em que a União, entidade autárquica, empresa pública, forem interessadas nas condições de autoras, assistentes ou oponentes, exceto falências, lei de trabalho, justiça eleitoral e justiça do trabalho. Tem a União, Justiça Federal. Caixa Econômica, Justiça Federal. INSS, Justiça Federal. Banco do Brasil, Justiça Estadual. Então, analisei o caso. Ele se enquadra no inciso primeiro aqui. Então, a minha petição inicial da minha ação, por exemplo, indenizatória, será distribuída, será apresentada na Justiça Federal. Tá claro? Justiça Federal, artigo 109. E os parágrafos do artigo 109 falam da competência territorial antes da agrupação, entre outras informações. Se eu for direcionar a minha petição inicial para a primeira instância da Justiça Federal, eu vou iniciar da seguinte forma: Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal. Justiça estadual é juiz de direito. Justiça do trabalho, juiz do trabalho, não juiz federal do trabalho. Tá? Eu estou na dúvida, não tem problema. Leia a lei, leia a competência. Tá? Só voltando aqui. Compete aos juízes federais. Então eu vou utilizar as informações que a lei me oferece. Não tem dúvida. Achei o dispositivo legal que regula, ele traz todas as informações necessárias. Falando 109. Pessoal, não é de competência, ou o caso apresentado, ele não se enquadra no 109. Então, a competência será da Justiça Estadual. A competência da Justiça Estadual é competência residual. Não está no 109, Justiça Estadual. Claro, afastando o trabalho, militar. Então, Justiça Comum, federal ou estadual. Não está no 109, é Justiça Estadual. A competência, em razão da matéria, é da Justiça Estadual. Tá? Olha só, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, lá, juiz federal. Tá? Para uma vara civil, para uma vara de família, vara da fazenda estadual, vara da fazenda municipal, sucessões. Aqui em Juiz de Fora eu tenho varas especializadas, mas em comarcas que tem vara única, por exemplo, Matias Barbosa, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da vara única da comarca de Matias Barbosa, por exemplo. Lá ele faz civil, criminal, família, tribunal do júri, sabe, faz tudo, né? Se na comarca que você for atuar, distribuir a ação, tiver varas especializadas, você vai direcionar, ok? No nosso caso ali, do acidente de trânsito, eu tenho duas pessoas físicas, dois particulares, não se enquadra na Justiça Federal. Logo, a competência é da Justiça Estadual. E qual vara? Qual vara vai processar uma indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito? Uma das varas cíveis de Juiz de Fora. Ok? É vara civil, não vara civil. Vara civil. Tá bom? Bom, vamos descendo as regras, né? Sendo de competência comum, verificar se é da Justiça Federal, não sendo da Justiça Federal, é da Justiça Estadual, aí eu tenho várias regras que eu tenho que observar. Pessoal, as regras de competência territorial,
Nesse caso, elas estão no Código de Processo Civil, a partir do artigo 46. Então, vocês vão verificar todas as ações a serem propostas na Justiça Estadual. Eu tenho uma regrinha, e essa regra é que vai ser observada a partir do artigo 46. Então, remeto vocês a fazerem o estudo dessas regras para relembrarem, porque eu vou cobrar isso na nossa prova. Vou dar um caso, vocês vão ter que identificar a ação e vão ter que elaborar a petição inicial. E qual é o primeiro requisito? Juízo competente. Justiça estadual, federal, é estadual. Em qual comarca, qual cidade eu vou propor? E essas regras que eu tenho que analisar para identificar o meu primeiro inciso da minha petição inicial está a partir do artigo 46. 46, aí nós vamos aqui. Vai até o artigo 53. Agora, uma particularidade, vamos sempre colocar o CPC como regra geral. Se eu estiver, por exemplo, diante de uma relação de consumo, primeiro eu vou esgotar o meu estudo no CDC. Porque o CDC, ele tem regras de caráter de direito material e direito processual. Se o que eu busco no CDC, Código de Defesa do Consumidor, eu não encontrar, por exemplo, competência territorial, se não tivesse, eu utilizaria a regra geral. Qual é a regra geral? Código de Processo Civil. Mas em se tratando de relação de consumo, eu tenho o artigo 101, inciso 1. Ação envolvendo relação de consumo local, domicílio do consumidor. Se eu estiver diante de uma relação de locação, eu tenho uma lei própria que rege a relação de locatícia. Então, primeiro, eu esgoto a minha pesquisa na Lei 8.245. Se aquela matéria de aspecto processual eu não a encontrar na Lei 8.245, regra geral, CPC. Mas eu tenho também uma informação na Lei 8.245. Numa ação envolvendo relação locatícia, olha lá o artigo 58, inciso 2. Local. Foro do lugar da situação da coisa, do imóvel. Se for uma ação envolvendo o idoso, eu tenho o Estatuto do Idoso. Faço a minha pesquisa no Estatuto do Idoso. Se não encontrar aquela regra de natureza processual, vou para o CPC. Tá bom, pessoal? Então veja que nós temos que estudar muitas regras. Não é decorar. É saber aonde pesquisar. Por isso que eu peço que vocês tragam o Código de Processo Civil, que a gente vai maceteando, a gente vai fazendo remissões e vai indicando. Tá bom? Bom, aquelas pessoas que têm o CPC, você vai fazer essas remissões, que vai te lembrar o artigo 109 fala da competência da Justiça Federal. O 46 ao 53, a competência territorial da Justiça Estadual, com a defesa do consumidor, lei das locações, Estatuto do Idoso. E à medida que você vai fazendo ações que tenham leis específicas que regem aquela relação, você vai maceteando o seu CPC. Então, o Código de Processo, ou os nossos códigos de maneira geral, tem que ser fáceis de consulta. Então, quanto mais remissões, quanto mais detalhado, a gente ganha tempo na pesquisa. Tá bom? Então, aqui a gente consegue fazer essas remissões no CPC, isso não é cola, são remissões, e vai te ajudar. Agora, se você não pegar essas informações, se debruçar sobre elas, estudar em casa e exercitar, não adianta nada fazer remissão. Essas remissões você vai olhar através delas e não vão significar nada para vocês. Então, temos que estudar, né? O que o aluno faz, o que o aluno deve fazer, né, quando sai? Deve ter parado já. Acho que parou. O que o aluno pode fazer de meia-noite às 6, pessoal? Não é dormir, né? É estudar.
né? Estudar. Bom, brincando, uma boa noite de sono dormida mas no final de semana a gente pode optar, né? A gente pode equilibrar, né? Aproveitar para rever a matéria, enfim. Bom, inciso primeiro, alguma dúvida? Então estamos relembrando, nos posicionando. Bom, olha o nosso. Lembra do nosso exemplo? Primeiro item da petição inicial. Com base no que nós conversamos até agora, você vai direcionar para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil da comarca de Juiz de Fora ou Rio de Janeiro. Nesse caso, o Código de Processo Civil dá a opção ao autor de propor no local do fato ou no domicílio do autor. Você vai optar. Normalmente a gente faz essa opção pelo lugar mais fácil de realizar as provas, não é? Então, se você propusesse em Juiz de Fora ou Rio de Janeiro, está valendo, está certo, porque você está observando a regra do artigo 53, inciso 5. Lembrando que a nossa próxima matéria vai ser contestação. E o que é contestação, pessoal? Primeiro, a grosso modo, é a DR, né? DR não é quando você vai fazer uma DR com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu marido, com a sua mulher, com o seu namorado, não é normalmente apontado que está errado. DR é isso, né? Normalmente é amor, né? Quando fala o seu nome, tem alguma coisa, né? Chamou de Luiz Eduardo, já ferrou. Né? Amor é uma coisa. Luiz Eduardo, deixa eu conversar com você. Você já viu, vai vir DR. Trazendo para a nossa matéria, contestação é discutir a relação processual. Ou seja, você vai começar a apontar os erros da petição inicial. E a primeira coisa que você vai fazer, vem cá, será que essa ação, se fosse eu a proporia na cidade tal? Porque se você chegar num resultado diverso e óbvio, a gente parte do pressuposto que você está certo. Se você verificar que a ação foi proposta numa localidade diversa da prevista na regra processual, estou diante de uma irregularidade processual, que nós chamamos de preliminar. No caso, eu estaria diante de uma incompetência relativa. Então, percebam, se eu sei peticionar, eu sei contestar. Então, quando eu for contestar essa ação, eu vou analisar a petição inicial e a primeira coisa que eu vou analisar, vem cá, será que essa ação foi proposta de acordo com a regra processual do 53? Se foi, tudo bem, eu vou para o próximo tópico. Então, veja, se eu sei peticionar, eu sei contestar. Agora, eu não vou conseguir fazer uma boa contestação se eu não sei essas regras básicas que eu tenho que seguir para fazer a petição inicial. Então, contestação, DR, discutir relação processual, apontar o erro, tá? Mas então a gente vai fazer um curso bacana de petição inicial, porque quando nós formos contestar, e eu vou dar uma ação para vocês contestarem, um caso para vocês analisarem, a gente vai começar pelas preliminares, depois vem a prejudicial de mérito, pode ser prescrição ou decadência, depois a mérito propriamente dito, tá? Tudo analisando a petição inicial. Tudo bem? Então, vamos seguir as regras processuais. Não seguindo, eu dou margem a uma irregularidade processual, que a gente conhece como preliminar. Tá bom? Vamos lá. Bom, segundo o inciso do artigo 319, eu já sei para quem eu vou contar a história. Agora, essa história vai ser contada de duas pessoas, ou mais, por exemplo. No nosso caso, do autor e do réu. Ora, se eu estou contando essa história de pessoas,
eu tenho que identificá-las. Então, na petição inicial, a primeira pessoa a ser identificada é o autor. O autor teve o seu direito ameaçado ou ameaçado. E alguém fez isso. Então, pessoal, informação das partes. O nosso segundo tópico da petição inicial. Qualificação completa do autor e do réu. E quais são essas informações que eu tenho que apresentar na petição inicial? Tá. Primeiro, artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter legitimidade ativa e passiva. Tá certo? Então, no nosso caso da petição inicial, quem pode propor uma ação? No caso de legitimidade ordinária, que é a regra. Quem é o titular do direito lesado? Ora, quem é que pode ajuizar uma ação de indenização por danos materiais causados no automóvel? Somente o seu proprietário. Qualquer outra pessoa que não seja o proprietário não tem legitimidade ativa. Ok? Então, primeira coisa, básico. O autor é o titular do direito. Tá bom? Quais informações eu tenho que lançar na petição inicial? Inciso 2 do artigo 319. Lembram que ontem nós fizemos a procuração? Então, nós nos baseamos para colocar os dados do outorgante, do cliente, no inciso 2. Os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, profissão, número de CPF, pessoas físicas, ou CNPJ, pessoa jurídica, o endereço eletrônico, e-mail, domicílio e residência do autor e do réu. Então, essas informações são obrigatórias. Mas veja, eu tenho um pequeno detalhe. Imagine que alguém bata no meu carro, foge, eu consigo identificar a placa e consigo identificar o proprietário e o endereço. Mas eu não sei se ele é casado, não sei a profissão dele. Ou seja, essas informações obrigatórias eu desconheço. Mas isso não vai obstar a propositura da ação. Então veja, a obrigação é do autor apresentar todos os seus dados e todos os dados do réu. Mas se algum desses dados do réu você não tiver, isso não vai atrapalhar em nada. Propõe a ação. Coloque lá, qualificação ignorada. Vou ajuizar a apresentação em face de José, qualificação ignorada. Sem problema nenhum. Ok? Mas lembre, se você tiver esses dados, você tem a obrigação de lançá-los. Nessa situação particular, eu não tenho como ter essa qualificação. Isso não impede que eu proponha ação. Até porque quando o réu acudir a juízo, quando ele for citado, ele for juntar uma procuração, para habilitar o advogado dele a atuar, vai estar lá todos os dados, todas as informações. Tá? Uma outra situação aqui que cabe falar, imagine que você tenha efetuado a compra de um produto pela internet. E às vezes, nesses sites, você não tem endereço. Você compra, você recebe o produto, vem uma nota fiscal, vem o CNPJ da empresa com o endereço. Você teve um problema, mas aí você tenta fazer contato, o telefone já não atende mais, você tenta fazer alguma